Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre o agronegócio no Brasil. Mas afinal, o que é o agronegócio? Que características tem essa atividade que é desenvolvida no Brasil e no mundo e que são importantes para o crescimento econômico, para as atividades da sociedade em geral, o que se produz ou o que se faz no agronegócio que tem a ver com a nossa realidade ou que tem a ver com as atividades econômicas da sociedade como um todo. Então, vamos conhecer esse setor, vamos entender as suas características, né? Qual a importância desse setor. E aí, nesse sentido, a gente pensa juntos ali no objetivo da nossa aula, né? Refletir sobre o significado do agronegócio e a sua importância para a modernização do campo no Brasil. Então, quando eu falo de agronegócio, na atualidade, isso está bem em destaque, a gente sabe que está relacionado com a modernização no campo. E o que leva a essa modernização? Que fatores historicamente foram importantes para que o campo se modernizasse e as atividades desenvolvidas no campo também recebessem emprego de tecnologia, melhora ali no desenvolvimento das atividades, controle, né, de pragas, por exemplo, controle ali monitoramento, melhor dizendo, das condições atmosféricas, do tempo, para que a produção fosse melhor cuidada. Então, são vários fatores que envolvem essa ideia de modernização no campo. E o agronegócio faz parte de toda essa característica da atividade do campo e da modernização desse setor. Então vamos pensar juntos a respeito. Perguntinhas ali para a reflexão inicial da nossa aula. Você já ouviu falar em agronegócio? Você já ouviu essa palavra? Tem ideia do que significa? De repente faz parte da tua realidade, a atividade que a tua família desenvolve, ou que algum conhecido, ou na área onde você mora, a atividade econômica é relacionada ao agronegócio e você já sabe bastante coisa a respeito? Ou de repente onde você vive você não tem muito contato com essas características e não tem nem ideia do que se trata? Então vamos estabelecer ali o que é para que vocês consigam perceber na realidade de vocês se é uma atividade que está próxima, presente ou não. Outra perguntinha, como ocorre a atividade econômica no Brasil? Então, pensando no agronegócio, a que setor ele faz parte, que características estão relacionadas a ele? Então, é importantíssimo pensar que esse conjunto de coisas fazem parte das atividades econômicas do Brasil. Por isso é importante entender o papel do agronegócio nessas características também. E aí começamos ali pensando, né, o que significa o agronegócio. A foto aqui ao lado já traz para nós uma ideia dessa atividade, né? Então, é uma área da economia que envolve a produção agropecuária. O que é a palavrinha agropecuária mesmo? É o conjunto de atividades da agricultura mais pecuária. Então, quando eu junto essas duas atividades, né, para entender o contexto, eu digo que é a atividade agropecuária que é desenvolvida de modo geral no campo, né? Constitui todos os processos e atividades sociais que estão relacionados à agricultura e também à pecuária. Por isso que eu uso o termo agropecuária. E o termo agronegócio, que também tem a ver negócios relacionados às atividades de agricultura e de pecuária. Mas o que envolve os negócios relacionados à agricultura e à pecuária, para a gente falar de agronegócio, né? Então vamos entender um pouquinho a respeito. Aí a gente vai ter, né? O agronegócio abrange atividades das agroindústrias, fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas e muitos outros itens que são utilizados nessa atividade, né? Não somente as atividades da agropecuária. O que nós temos que pensar? A base dessa atividade é a agricultura e a pecuária. Mas para ela acontecer de forma efetiva, ela precisa de subsídios, precisa de algumas coisas que vão ajudar no desenvolvimento dessa atividade. Então, nós temos ali a produção de máquinas e equipamentos, por exemplo, o processamento de grãos é outro exemplo. Então, eu preciso de uma indústria que esteja relacionada com essa atividade. Por isso que a gente fala ali que as agroindústrias fazem parte do agronegócio.
né, do negócio, né, dos negócios, da economia que está relacionada às atividades de agricultura e pecuária, mas que precisa envolver uma série de outras coisas para que essa atividade aconteça também, certo? Então temos ali. E aqui alguns exemplos, né, do que a gente vai ter de equipamentos que são produzidos para essa atividade e os produtos da agroindústria. A gente consegue identificar ali produtos que chegam na nossa mesa também e que fazem parte dessa atividade econômica. Então as duas imagens justamente para a gente entender essa relação entre a atividade, os equipamentos, aquilo que é utilizado e os produtos que são resultantes dessa atividade, né? Que passam pela indústria, ou seja, a matéria-prima vem da agricultura e da pecuária, passa pela indústria e chega para nós consumirmos esses produtos, né? Então, uma relação ali para a gente entender essa característica. A agroindústria corresponde a quê? Se a gente for pensar então, né? Corresponde ao setor que transforma produtos de qualquer atividade agrícola, florestal ou pecuária. Então, envolve ali 3 partes das atividades que acontecem no espaço rural, tá? Esses processos podem ser tanto artesanais como industriais. Então, eu tenho ali todas as atividades que envolvem a agroindústria e que estão relacionadas com o agronegócio e que no Brasil tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento da economia do nosso país. Então essa é a relação que nós temos que estabelecer, né? Fazer ligação entre aquilo que nós estamos refletindo ou aquilo que nós estamos estudando, certo? E aí aqui na imagem, para a gente entender todo esse desenvolvimento, né? Quando eu falo no agronegócio, na agroindústria, o que envolve? Desde o cultivo lá no meio rural até a chegada do produto na nossa mesa. E o que nós vamos ter ali nessa ordem, né? Aqui nós temos o café como um exemplo, desde o seu cultivo até chegar na mesa. Então, se olhar ali a produção, né, a plantação de café, aí vai ter a colheita, né? Depois a gente vai ter ali classificação, beneficiamento, né? A secagem primeiro dos grãos, depois o beneficiamento. Aí eu classifico para estabelecer a qualidade, né? Para separar os melhores grãos, né? Daqueles que não são tão bons. Então, envolvendo ali toda essa atividade. Aí a torra, né? Que aí já está começando ali a produzir aquilo que nós entendemos como café. Porque tem muita gente que olha o grão do café e não conhece, não sabe o que é. Então, para a gente entender ali como acontece todo esse processo. O café não é aquele pozinho que vem lá que a gente compra no mercado. Tem todo um processo ali que envolve a agroindústria até que ele chegue ali para a gente consumir. Então, é importantíssimo pensar nessa relação, desde a produção até chegar na nossa mesa, envolvendo as atividades da agroindústria, né? Essa dependência, essa relação, a indústria transformando ali o café que foi plantado em algo para ser consumido pela população, certo? Por isso que é uma atividade importantíssima também. E é ali, por que ele é importante para o Brasil, se a gente pensar em economia, né? Podemos dizer que ele é extremamente importante para o Brasil. O agronegócio é responsável por 42% de tudo que nosso país exporta. Então, do que é exportado, do que é mandado para outros lugares do mundo, 42% vem do agronegócio, né? Além de responder por 37% dos empregos gerados. Então, é uma atividade importantíssima. Olha a quantidade de emprego que gera, olha a quantidade de exportação para a economia do país, isso é essencial, isso é extremamente importante. Então, ele tem um papel importantíssimo ali na economia do Brasil, certo? E aí, então, nós pensamos que essa atividade gera muitas riquezas, claro, nós vimos anteriormente ali o quanto ela é responsável, né, em termos de gerar riquezas, de exportação, de gerar emprego, tudo isso está relacionado com as riquezas para o país, né? Responsável ali por mais de 30% do produto interno bruto. O que é o produto interno bruto, pessoal? É a soma das riquezas produzidas pelo país. Tudo que é produzido no país vai ter uma soma, né? Vai ser transformado em um valor. E esse valor a gente chama de produto interno bruto ou PIB,
do Brasil. Pode ser que você já tenha ouvido falar no PIB. O que é o PIB? A soma das riquezas produzidas. E do agronegócio a gente tem ali 30%, ele contribui com 30% dessa soma das riquezas produzidas no país, né? Então, característica ali importantíssima, porque o PIB indica o quanto aquele país é rico, cresceu economicamente, por exemplo. Se reflete através desse número chamado de PIB, tá? É importantíssimo refletir ali. E aí uma atividadezinha para que vocês façam análise e respondam com base nisso que a gente desenvolveu até aqui. O gráfico mostra a evolução do PIB e podemos dizer que o agronegócio foi responsável por essa queda no ano de 2020. Observando aqui o gráfico, a gente pode dizer que o agronegócio tem responsabilidade sobre não crescer a economia do Brasil? Será que nós conseguimos fazer essa análise e justificar nossa resposta? Então, pensem com cuidado, escrevam a resposta e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos com a correção da nossa atividade. Então, a partir da análise do gráfico, das características ali, do quanto o agronegócio contribui para a soma das riquezas ou para a produção de riquezas de um país, né? E o gráfico trazia para nós ali uma queda, né, nas atividades econômicas, no crescimento do país. Então, como que a gente poderia escrever a nossa resposta a partir da análise desse gráfico? Se o agronegócio contribuiu para essa queda ou não, e aí justificarmos ali a nossa resposta. Então vamos juntos ver como ficou lá. O agronegócio não foi responsável por essa queda. O setor vem aumentando a sua produtividade e contribui positivamente ao longo dos últimos anos para o crescimento econômico do Brasil. Então foram outros setores que de repente não cresceram tanto ou que tiveram mais problemas, que não representaram crescimento. Não o agronegócio, pelo contrário, ele tem crescido cada vez mais nos últimos anos. Então, essas características fazem com que ele se destaque e contribua bastante para a produção das riquezas do Brasil, né? Então, não foi ele que contribuiu para as quedas ali em 2020, né, do crescimento econômico do Brasil. Importantíssimo a gente estabelecer essa reflexão, porque quando a gente fala que a economia não cresceu, ou seja, que o país não conseguiu, né, produzir tantas riquezas, às vezes não é um setor, né, que aconteceu isso. Temos que verificar quais setores contribuíram, né, ou tiveram dificuldades que não ajudaram nesse crescimento. Neste caso aqui, a nossa resposta ali já mostra, né, uma afirmação de que não foi o agronegócio que respondeu por esse não crescimento, porque o agronegócio cresceu nos últimos anos. Então, a reflexão e análise ali do nosso gráfico. E aí vamos pensar ali quanto aos setores da economia, qual é a relação que a gente pode estabelecer entre os setores da economia e a questão do agronegócio, né? O agronegócio é tão abrangente que está presente nos 3 setores da economia. No setor primário, devido à produção rural,
Então, o que é atividade no meio rural, o que é a produção rural, a agricultura, a pecuária, estão ligadas ali ao setor primário da economia, né? O extrativismo, a agricultura, a pecuária estão ligados ao setor primário e o agronegócio faz parte desse setor, né? Também está ligado ali ao setor secundário, devido às agroindústrias e indústrias de insumos agrícolas. Então, aquilo que é utilizado, fertilizantes, adubos, químicos, que são utilizados na agricultura pelas atividades ali do agronegócio, são transformados na indústria. A indústria faz parte do setor secundário da economia. Então, o agronegócio também está envolvido com o setor secundário. Só eu falar a agroindústria, que é um tipo de indústria que está diretamente ligado ao agronegócio, né, às atividades rurais, eu já estou envolvendo o setor secundário no agronegócio. Então, ele também está presente ali. E o setor terciário, por meio do transporte e também da comercialização de bens agropecuários. Então, transportar, né, da colheita para os silos, para os portos, é o transporte, o setor de serviços, prestação de serviços, setor terciário, mas o agronegócio também necessita do transporte ali, ou seja, faz parte do agronegócio também o setor terciário. E a comercialização dos bens que foram produzidos pela agropecuária, como a soja, o café, a cana-de-açúcar e outros exemplos que a professora colocou ali para vocês. Então, tudo isso que é produzido e que vai ser comercializado. Então, comércio é setor terciário. Olha o quanto essa atividade econômica é abrangente, né? Nós temos ali o envolvimento dos 3 setores da economia. E aí as imagens trazem para nós justamente essa ideia, né, dos setores da economia ali. Setor primário, que são as atividades rurais, né, de produção. O setor secundário, que vai usar como matéria-prima o que foi produzido aqui para transformar, ou, por exemplo, que vai fazer as máquinas agrícolas, os equipamentos para serem utilizados aqui, e o setor terciário, que é o transporte e a comercialização desses produtos, desses itens que foram produzidos ali. Por isso, existe uma inter-relação desses 3 setores no agronegócio, certo? Importante pensar também. E aí nós temos aquela ideia da modernização da agricultura, o que envolve, ou o que envolveu historicamente a modernização da agricultura, né? É importante entender que a integração entre os setores da economia que a gente falou resultou no processo de modernização. Então, essa dependência dos 3 setores da economia proporciona ali a modernização da agricultura, né? Incluindo a chamada Revolução Verde. E o que era o objetivo da Revolução Verde? Aumentar a produtividade, utilizando novas tecnologias. E o Brasil vivenciou toda essa questão da Revolução Verde, né? Um maior emprego de tecnologia, modernizando o campo para ter uma produtividade maior também, né? Justificavam que isso acabaria com a fome no mundo. Então, a ideia era que, produzindo mais alimentos, empregando mais tecnologia, você teria ali uma produção muito maior de alimentos para atender a população mundial, né? Mas a gente sabe que historicamente não foi bem assim que aconteceu e ainda temos hoje muitas pessoas que passam fome, né? Que esse alimento ainda não chegou de forma efetiva para toda a população do mundo, certo? Essa modernização corresponde a quê? O que é utilizado? Cada vez, né, maior presença de maquinários, compostos químicos, né, como os fertilizantes, os herbicidas para matar as pragas, enfim, para todo o cuidado ali na agricultura, então cada vez mais utilizados. Os conhecimentos científicos, a pesquisa, né, o desenvolvimento de pesquisa. Nós temos institutos como a Embrapa que desenvolvem pesquisas para atender ali a atividade do agronegócio, né? A exemplo da biotecnologia ali e dos transgênicos, que são exemplos desse desenvolvimento tecnológico utilizado no agronegócio. Então aqui as imagens para a gente entender bem o que são esses investimentos, o que é essa modernização na agricultura. O uso dos drones ali para controle, né, da atividade agrícola em geral, para verificação de algum item específico ali nas áreas. São áreas muito grandes produzidas, então é preciso utilizar toda essa tecnologia para vistoriar, para acompanhar a produção.
o uso dos fertilizantes, os transgênicos, que são toda essa transformação genética, essas características ali da biotecnologia, ou seja, tecnologia desenvolvida para a vida, né? Para melhorar alguma característica e produzir mais. Então, são resultados dessa modernização agrícola, certo? E aqui nós temos um gráfico só para ilustrar para a gente essa ideia das atividades do agronegócio no Brasil, que são responsáveis pelo elevado volume de exportação de alguns produtos, como, por exemplo, ali o café, a cana-de-açúcar, e principalmente a soja. Então, o gráfico traz para nós ali o quanto cresceu em milhões de toneladas, de 2016 até 2020, né? Nós passamos ali de 32 milhões de toneladas para 49 milhões de toneladas. Então, é bastante significativo esse crescimento ali do agronegócio. E aí uma atividadezinha para vocês refletirem ali sobre o gráfico que nós temos aqui, exportação da soja. Podemos dizer que o Brasil é um grande exportador de soja, a partir do gráfico? Qual a importância das tecnologias para o cultivo da soja? Então, reflitam sobre a questão, analisem o gráfico e nós já voltamos com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então analisando o gráfico, duas perguntinhas sobre a questão da produção da soja, da importância dessa atividade. Vamos ver como que a gente poderia colocar as respostas ali então, né? Se o Brasil é um grande exportador de soja. Sim, o Brasil é o principal produtor de soja no mundo e a exportação desse grão só vem crescendo cada vez mais. O estado do Paraná participa de forma muito significativa, tanto na produção quanto pelo Porto de Paranaguá para a exportação da soja, certo? E a letra B ali, a tecnologia é fundamental para corrigir problemas relacionados ao solo, por exemplo, e aumentar a produtividade. Então, esse emprego de tecnologia ali vai ajudar, vai aumentar a produção de soja, né? Então, exemplos importantes para a gente pensar. E aí, toda essa reflexão que a gente desenvolveu ao longo da aula, né, numa retomada do que nós trabalhamos aqui sobre o agronegócio do Brasil e qual é a importância dessa atividade econômica como um todo, contribuindo para a soma das riquezas do Brasil, para o crescimento econômico do país, para ter alimentos ali ou produtos, né, da agroindústria que vão chegar para a população consumir, para ser comercializado, principalmente para ser exportado. Então podemos dizer que é uma atividade muito relevante para o Brasil e para a economia do Brasil. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, com mais um assunto de geografia. Voltamos numa próxima aula. Um abraço a todos e até lá.